Fala galera do quinto ano, beleza? Tô eu aqui de novo, professor Felipe, e eu tô aqui para gravar com vocês uma aula sobre, números decimais, fração decimal e quadro valor de lugar. Vamos junto? Vem comigo? Vamos nessa? Então vamos lá. Já estou aqui embaixo, hein, galera, tá? Vamos lá? Então vamos lá. Olha lá, galera. Números decimais. A gente considerou a unidade como o cubo, mas aquele cubo que a gente utiliza no material dourado, vocês lembram? Ele agora é a minha unidade. Ele é a minha unidade. Quem vai ser aquela plaquinha? Vai ser o meu décimo. O décimo é uma placa. E numa unidade cabem 10 plaquinhas. Beleza? Então, se dividirmos uma unidade em 10 partes iguais, cada parte será um décimo. Uma unidade, então, é formada por 10 décimos. Um décimo a gente escreve na forma fracionária 1 no numerador com 10 no denominador. E na forma decimal, 0,1. Essa primeira casa depois da vírgula, que é a primeira casa decimal, ele é chamado de décimo. Então, um décimo. A gente tem também o centésimo. O centésimo é a minha barrinha. Aquela minha barrinha do material dourado. Eu tenho ela aqui. Olha. Tchum, tchum. Então, aqui seria meu décimo. Aqui seria meu centésimo. E eu já vou achar aqui mais uma. Então, aqui, galera, é meu décimo. Essa barrinha é o meu centésimo. O que a gente tem sobre essa barrinha? A gente sabe que se dividirmos uma unidade em 100 partes iguais, cada parte será um centésimo. Então, uma unidade é formada por 100 centésimos. Nossa, eu preciso de 100 dessa daqui, 100 dessa barrinha, para formar aquele cubo grande. Então, um centésimo na representação fracionária é 1 sobre 100. 1 no numerador e 100 no denominador. E na forma decimal, 0,01. Eu tenho duas casas decimais depois da vírgula, 0,01. 01. E a gente tem, um milésimo aqui, olha aqui, esse cubinho amarelinho é o meu milésimo. Olha aquele aqui no desenho, olha. Quantos eu preciso? Eu preciso de muitos, não, galera? Se dividirmos uma unidade em 1000 partes iguais, cada uma dessas partes é o meu milésimo. Então, uma unidade ela é formada por 1000 milésimos. E como é que a gente escreve um milésimo da representação fracionária? 1 no numerador e 1000 no denominador. 1 sobre 1000. E na representação decimal? 0,001. 1 milésimo. 3 casas decimais. Então, décimo, uma casa decimal. Centésimo, 2 casas decimais. Milésimos, 3 casas decimais. Beleza? De boa? Então vamos seguir. Vamos ver esses números dentro do nosso quadro valor de lugar, tá certo? Eu escrevi que a distância da minha casa à fazenda do meu avô é de 8.526,34 quilômetros aproximadamente, certo? Observe o número que aparece na frase. Está destacado aqui, olha. Está destacado aqui em amarelo. Tá? Este é um número decimal. Ele é constituído por uma parte inteira e uma parte decimal. Então, esse número é formado por uma parte inteira e uma parte decimal. Tá certo? Tá. Então, tá ele aqui. Qual é a parte inteira? É a parte que está à esquerda da vírgula. 8.526 a gente considera como parte inteira, certo? 8 é o algarismo da unidade de milhar, 5 é o algarismo da centena simples, 2 é o algarismo da dezena simples e 6 é o algarismo da unidade simples. E a parte decimal é formada por esses dois algarismos, o 3 e o 4. Então, 8.526 inteiros e 34 centésimos, porque tem dois algarismos na parte decimal. Então, vamos ver aqui. Vamos fazer um quadro valor de lugar, como eu falei. Olha aqui a parte inteira, olha. A unidade de milhar eu coloquei o 8,
A minha centena simples eu coloquei o 5, a dezena simples eu coloquei o 6, e o 2 e a minha unidade simples eu coloquei o 6. Agora na parte decimal, eu só coloquei 3 ordens. O meu décimo, o meu algarismo que está na casa do décimo é o 3, e meu algarismo que está na casa do centésimo é o 4. Então a gente lê 34 centésimos, que são 3 décimos mais 4 centésimos. Tá certo, galera? Então, como é que a gente lê esse número que eu falei? 8.526 inteiros e 34 centésimos. De boa? Beleza? Então, vamos lá. Vamos seguir. O sistema de numeração decimal tem as seguintes características. Vamos ver quais são elas. 10 unidades de uma ordem formam uma unidade de ordem imediatamente superior. Mas já era assim, professor. Quando a gente só tinha a parte inteira, quando eu tinha 10 unidades, eu formava uma dezena. Quando eu tinha 10 dezenas, eu formava uma centena. Beleza. E continua sendo assim. Continua sendo assim. Se eu tiver 10 décimos, eu vou formar uma unidade. Se eu tiver 10 centésimos, eu vou formar um décimo. Se eu tiver 10 milésimos, eu vou formar um centésimo. Então, continua valendo na parte decimal. O valor de cada algarismo depende de sua posição no número. Beleza. Para ler e escrever por extenso um número decimal, lemos a parte inteira seguido da palavra de inteiros. E a parte decimal nós lemos em seguida com as palavras décimos, centésimos e milésimos. A gente fez isso. Lembram disso? Naquele 8.526,34. A gente pode ler assim, mas não é uma parte sofisticada na matemática. Para a gente falar de forma sofisticada, a gente lê o quê? Primeiro a parte inteira. 8.526 inteiros. 8.526 inteiros. E 34 centésimos. Não ficou bonito? Ficou bonito. Atenção, quando a parte inteira é nula, quando é zero, nós lemos apenas a parte decimal. Como, professor? Olha para esse exemplo aqui. 0,092. Tem 3 algarismos na parte decimal. E a parte inteira é o zero. Ah, então a gente não lê zero inteiros? Não. A gente pode ler apenas a parte decimal. 92 o quê? Milésimos. Por quê? Porque são 3 algarismos na casa decimal. Então a gente lê apenas a parte decimal. 92 milésimos, tá certo? Olha esse outro aqui. A parte inteira também é zero. Então, eu não preciso ler zero inteiros? Não. Nós vamos ler apenas a parte decimal. E na parte decimal, ela é formada por 3 ordens. Décimo, centésimo e milésimo. E só tem um algarismo 5 na casa dos milésimos. Então, a gente lê 5 milésimos. De boa? De boa? Legal? Então vamos seguir. Observe a representação de alguns números decimais no quadro valor de lugar. Tá aqui. Como é que eles seriam representados, tá? Eu tenho a parte inteira que está à minha esquerda da minha vírgula, que você tem unidade, dezena, centena, por isso que eu botei os 3 pontinhos, e a gente tem a parte decimal, que ela também tem infinitos algarismos. Então, a gente tem a primeira ordem decimal, que é o meu décimo, né? Que é a unidade dividida em 10 partes. A gente tem a segunda ordem decimal, que é o meu centésimo. É o meu centésimo, que é a unidade dividida em 100. A gente tem a terceira parte decimal, que é o milésimo. A gente tem a quarta, que é o décimo de milésimo. A quinta, que é centésimo de milésimo. A sexta, milionésimo. A sétima, décimo de milionésimo. A oitava, centésimo de milionésimo. A nona, bilionésimo. São números com ordens infinitas decimais, certo? A gente utiliza na nossa vida prática muito o décimo, centésimo e o milésimo. Mas não custa nada vocês saberem que o décimo é a décima parte da unidade, o centésimo é a centésima, o milésimo é a milésima parte, o décimo de
milésimo é 1 dividido por 10.000, é a unidade dividida por 10.000. O centésimo de milésimo é a unidade dividida por 100.000. E o milionésimo é a unidade dividida por 1.000.000. Tá de boa? Tá legal? Vamos em frente. Eu vou falar da fração decimal e o número decimal, certo? Fração decimal, professor? Sim, fração decimal são aquelas cujo denominador é uma potência de 10. 10 elevado a 1, 10. Então, se o denominador é 10, é uma fração decimal. 100, também 10 ao quadrado. 100 é uma potência de 10. Então, centésimo. 1.000 é uma potência de 10, é 10 ao cubo. 10.000 é 10 elevado à quarta. São potências de 10. Toda fração que eu consigo transformar numa potência de 10 é chamada de fração decimal. Beleza? Vamos para alguns exemplos? Olha para esse exemplo aqui. 3.215 sobre 1.000. É uma fração decimal. É uma fração decimal porque 1.000 é 10 ao cubo. De boa? Tá certo? Tá. E aí, o que eu posso fazer? Eu posso dizer que isso aqui é 3.000 divididos por 1.000. Eu posso dizer que é 200 divididos por 1.000, mais 10 divididos por 1.000, mais 5 divididos por 1.000. Posso ou não posso, galera? Posso sim, não posso? Porque 3.000 divididos por 1.000 dá 3. 200 divididos por 1.000, e aí? Vai dar o quê? 2 décimos. 10 divididos por 1.000, 1 centésimo. E 5 divididos por 1.000, 1 milésimo. Não entenderam? Olha só, se eu dividir 3.000 por 1.000, isso aqui vai dar 3, certo? 3 inteiros. 200 divididos por 1.000, isso vai dar 2 décimos. E 2 décimos é o quê? Aqui, ó, 2 décimos. Já é uma ordem decimal. O 10, olha, eu dividi por 1.000, vai dar o quê? 1 centésimo. E o 5, eu repeti, 5 milésimos. Como é que eu posso escrever, galera, esse número como um número decimal? 3 inteiros, olha lá, parte inteira, 3. A unidade é o 3. E agora? E agora eu vou precisar de uma parte decimal. Porque o décimo quem é? O 2, ó, 2 décimos. 1 é 1 centésimo. E o 5 é na casa do milésimo. Então, esse número quem é? 3 inteiros e 215 milésimos. Então, 3.215 divididos por 1.000 são 3 inteiros e 215 milésimos. Me fiz entender, galera? Hein? Vamos para o exemplo 2. 25 quartos. Alguém vai falar, professor, esse número não é uma fração decimal, porque o denominador não é uma potência de 10. Tá esperto, tá de boa. Mas será que eu consigo fazer com que esse denominador vire uma potência de 10? Por exemplo, se eu multiplicar 4 por alguém, dá 10? Não dá. 10 não está na tabuada do 4. Mas será que dá 100? Dá sim, galera. Se eu multiplicar 4 por 25, dá 100. Então, se eu multiplico por 25 o denominador, eu tenho que multiplicar por 25 o numerador. Então, 25 quartos é a mesma coisa que 625 centésimos. Caramba, então era uma fração decimal disfarçada. A gente fala simplificada, beleza? Mas é uma fração decimal. E como é que a gente vai representar 625 centésimos? Então, o que eu tenho? Eu tenho 600 centésimos mais 20 centésimos mais 5 centésimos. Beleza? Então, peguei 600 mais 20 mais 5. 625. Todos sobre 100. De boa. Então, vamos lá, galera. Se eu dividir ali vai dar 6 inteiros. 600 por 100 são 6 inteiros. 20 por 100 são 2 décimos. E mais 5 centésimos. Opa, preciso do meu quadro valor de lugar. Por quê? Porque eu tenho uma parte inteira. Quem é a parte inteira? É o 6, 6 unidades. E os outros são números decimais. Sim, então tem uma parte decimal. Quem é o meu décimo? É o 2, 2 décimos, olha ali aparecendo. Quem é o meu centésimo? É o 5. E quem é o meu milésimo? Eu não tenho milésimo, é o 0, eu não preciso colocar.
Então, ó, 6 é a unidade, o décimo é 2 e o 5 é o centésimo. Como é que eu posso escrever isso como um número decimal? 6,25, mas a gente não lê assim, 6 inteiros e 25 centésimos. Então, 25 quartos são 6 inteiros e 25 centésimos. Beleza? De boa? Muito obrigado, galera, por vocês estarem aqui juntos, sempre atentos, sempre prestando atenção, sempre ligados. Valeu? Agradeço mesmo, ó. Beijos no coração da família, ó, Alfacem.